Olá! Nessa videoaula de hoje, eu vou começar a fazer a revisão da aula de análises microbiológicas da água, que nós começamos a estudar antes do início da pandemia, foi a nossa última aula, e que é um tema que apresenta bastante destaque na disciplina de microbiologia ambiental e é bem importante para a formação de vocês como técnicos em controle ambiental. Então, para a gente começar a retomar esse assunto, hoje eu vou falar para vocês sobre os micro-organismos indicadores da qualidade da água. A gente sabe que sem água não há vida. A água é um recurso natural de extrema importância, fundamental para todos os seres vivos, e cerca de 75% do planeta é composto por água. E nessa água, a gente encontra diferentes tipos de micro-organismos, porque a gente sabe que os micro-organismos estão presentes em tudo quanto é lugar. Então, nas águas naturais, não seria diferente, mas a quantidade e a diversidade de micro-organismos encontrados nesses ambientes estão diretamente relacionados a uma série de condições, como, por exemplo, a quantidade e o tipo de nutrientes presentes nessa água. A gente pode ter nutrientes orgânicos e ou inorgânicos, a temperatura, águas que tenham temperaturas baixas tendem a ter uma diversidade, uma quantidade menor de micro-organismos. O pH também é muito importante. A maioria dos micro-organismos vive bem em pH entre 6,5 e 8,5, e fora dessa faixa, em pHs mais ácidos e mais alcalinos, a gente vai ter, então, uma diversidade menor de micro-organismos. Salinidade também é um fator bem importante, luz, turbidez, pressão hidrostática. Então, essas condições todas afetam tanto a quantidade quanto os tipos de micro-organismos encontrados nos ambientes aquáticos. E, dentre esses todos que eu listei, eu vou dar um destaque para os nutrientes. Se a gente considerar que uma água recebeu uma carga orgânica proveniente de um despejo de esgoto sanitário, de esgoto doméstico, por exemplo, essa carga orgânica vai vir repleta de micro-organismos de origem fecal. Por quê? Porque o nosso intestino é um ambiente que abriga uma quantidade muito grande de micro-organismos, especialmente de bactérias, e a maioria desses micro-organismos é benéfica, é bastante importante para a nossa saúde. Mas, em algumas situações, algumas pessoas podem apresentar micro-organismos que apresentam potencial patogênico. E esses micro-organismos todos que estão presentes no intestino, eles acabam sendo liberados junto com as fezes. Se essas fezes entrarem em contato com uma fonte aquática, no caso do despejo de um esgoto doméstico, né, se esse esgoto vier em grandes quantidades, a água vai acabar sendo contaminada com esses micro-organismos que podem ter um potencial patogênico. E, dada a importância da água para os seres vivos, ela acaba sendo um importante veículo de transmissão de uma série de doenças. Doenças essas que a gente chama de doenças de veiculação hídrica. E existem, então, vários organismos diferentes que estão relacionados com essas doenças, que podem ser liberados junto com as fezes, né, e contaminar as águas nessa situação que eu mencionei. Então, nós temos uma série de bactérias, como, por exemplo, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Escherichia coli, entre outras. Nós podemos ter também protozoários como Giardia, Ameba e Cryptosporidium. Nós podemos ter eumintos. No caso dos eumintos, que são popularmente conhecidos como vermes,
Eles não são micro-organismos, mas os ovos deles podem estar presentes nas fezes e existem várias espécies de eumintos que estão relacionados, associados às doenças de veiculação hídrica. Nós podemos também ter vírus, como o vírus da hepatite A, hepatite E, rotavírus. E, bom, o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, embora ele seja detectado nas fezes e possa ser detectado no esgoto também, não existe nenhuma evidência de que a Covid-19 seja transmitida através dessa via. Nesse quadro aqui, eu coloco alguns exemplos de doenças de veiculação hídrica. Essas doenças a gente diz que são doenças de transmissão por contato fecal-oral, né? Então, aqui na coluna da esquerda, a gente tem uma lista dessas doenças, tanto de origem bacteriana quanto de origem viral e parasitária, e aqui na coluna da direita, a gente tem os agentes etiológicos das doenças. Como são várias as possibilidades de contaminação da água, para a gente saber se essa água está apropriada para o uso, seja esse uso para recreação, né, para o nado, por exemplo, num rio, no mar, seja esse uso para ingestão, para irrigação agrícola, para uma produção industrial, para a gente ter a garantia que o uso dessa água não vai acarretar em nenhuma doença, é importante que amostras dessa água passem por um controle de qualidade. E nesse controle, diferentes parâmetros são avaliados, né? Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. É claro que aqui a gente vai se ater apenas aos parâmetros microbiológicos. E, como vocês estão vendo, né, como eu já mencionei, são várias as possibilidades de micro-organismos patogênicos que podem ser transmitidos através dessa via. E monitorar, pesquisar todos esses micro-organismos numa amostra de água que a gente queira analisar, não é viável. Por que que não é viável? Porque são muitos tipos diferentes, né? Muitas possibilidades. Isso vai requerer um tempo enorme de análise, vai requerer o uso de diferentes metodologias, porque uma metodologia para detecção de uma bactéria vai ser diferente da metodologia para detecção de um protozoário, ou de um vírus, ou de um euminto. Então, isso vai aumentar muito o tempo da análise, vai encarecer muito o processo, então não é viável a gente pesquisar todas as possibilidades de micro-organismos patogênicos numa amostra de água. Para resolver esse problema, o que, que a gente faz? A gente usa um micro-organismo que seja indicador de contaminação. Quando esse micro-organismo indicador está presente, isso significa, então, que existe a possibilidade desses patogênicos todos estarem presentes também. E quais são, então, as características de um micro-organismo para que ele seja eleito como indicador de contaminação da água, né? Quais seriam as características dos indicadores ideais? Bom, um fator importante é que esse micro-organismo seja um componente da microbiota intestinal de indivíduos sadios. Eu comentei há pouco que o nosso intestino tem uma quantidade grande de micro-organismos. Então, um micro-organismo indicador ideal, ele deve fazer parte dessa microbiota presente no intestino. O ideal também é que ele sobreviva mais tempo na água quando comparados com os micro-organismos intestinais, para que eles possam ser detectados sempre que os micro-organismos intestinais estejam presentes também. Se ele morrer antes, ele não vai ser detectado e o patógeno pode estar lá presente ainda. O ideal é que ele esteja presente num número mais elevado do que os patógenos intestinais, para que isso facilite
o seu isolamento e a sua quantificação. O ideal é que a sua presença possua uma relação direta com o grau de contaminação fecal, que ele tenha uma resistência maior ou igual aos fatores ambientais e agentes desinfetantes em relação aos patógenos intestinais, né? Porque se ele for sensível a um determinado agente externo, também ele vai morrer e o patógeno vai continuar presente. Então, ele não vai ser detectado e aquela água vai continuar oferecendo risco. E é bastante importante também que um micro-organismo indicador seja facilmente detectável em laboratório por técnicas simples e de baixo custo. Então, essas são as principais características que os indicadores ideais de contaminação devem apresentar. Só que, infelizmente, um indicador perfeito que apresente simultaneamente todas essas características não existe. Infelizmente, não existe. Então, o que a gente faz? A gente vai utilizar como indicador um micro-organismo que tenha o máximo possível dessas características, que possa atender ao máximo possível delas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de micro-organismos que são usados como indicadores. A gente tem os coliformes totais e termotolerantes, que eu já vou falar para vocês o que significam, né? A Escherichia coli, Streptococcus fecais, Enterococos, Clostridium, Pseudomonas aeruginosa, né? Esses são os principais exemplos de micro-organismos indicadores da qualidade da água. Nessa aula, eu vou me concentrar nesse grupo aqui, nos coliformes totais, nos coliformes termotolerantes e na Escherichia coli. Bom, esses micro-organismos que são usados como indicadores, eles têm um papel importante, né? Eles funcionam como indicadores tanto de contaminação fecal numa determinada amostra que a gente queira avaliar, quanto como indicadores da qualidade dos processos de tratamento da água. Depois que a água passa pelo processo de tratamento, para a gente saber, né, para a gente avaliar se aquele processo foi feito da forma adequada, se ele foi eficiente, a gente também vai pesquisar a presença desses micro-organismos indicadores para verificar, né, a qualidade desse processo de tratamento que foi feito. Eu comentei com vocês que nessa apresentação eu ia me concentrar no grupo dos coliformes como indicadores. O que são os coliformes? Eles correspondem a bactérias que pertencem à família Enterobacteriaceae, são bactérias entéricas, ou seja, bactérias presentes no nosso intestino, na verdade, no intestino de animais homeotérmicos, ou seja, animais de sangue quente. E essas bactérias, elas são bastonetes gram-negativos que apresentam a capacidade de fermentar lactose, que é um açúcar, um disacarídeo, com produção de ácido e gás num período de 24 a 48 horas, quando incubadas a 36 graus Celsius. Os coliformes, eles correspondem, então, a um grupo de bactérias que tem todas aquelas características que eu mencionei lá no slide anterior. Então, todas essas bactérias que têm todas essas características, nós chamamos de coliformes totais. Dentro do grupo dos coliformes totais, nós temos os chamados coliformes termotolerantes, que eu já vou falar para vocês o que são. E dentro do grupo dos coliformes termotolerantes, nós temos a Escherichia coli, que é um coliforme fecal. A E. coli é o principal indicador de contaminação fecal. Bom,
Os coliformes totais, então, eu falei para vocês o que são, né? São aquelas bactérias, as enterobactérias, bastonetes gram-negativos, que fermentam a lactose e, nesse processo de fermentação da lactose, produzem ácido e gás num período de 24 a 48 horas a 36 graus Celsius. Dentro desse grupo, nós temos 4 gêneros de bactérias: o Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella e Escherichia. Então, aqui estão os chamados coliformes totais. Dentro do grupo dos coliformes totais, como eu mencionei, a gente tem os termotolerantes. O que seriam os coliformes termotolerantes? Os termotolerantes, a diferença deles para os totais é que eles fermentam a lactose com produção de ácido e gás a 45 graus também, 44,5, 45 graus. Né? As enzimas utilizadas para a fermentação da lactose, elas toleram essa temperatura mais elevada. Então, por isso, eles são chamados de termotolerantes. Nem todos os coliformes são termotolerantes. Um determinado grupo que é. A Escherichia coli, ela é um coliforme termotolerante e também é chamada de coliforme fecal. Ela é o principal indicador de contaminação fecal. Por quê? Porque a E. coli ela está presente em abundância no nosso intestino e no intestino de outros animais homeotérmicos também, e ela não sobrevive por muitos dias fora desse ambiente intestinal, numa água, por exemplo. Então, quando ela é encontrada no ambiente, isso significa que aquele ambiente teve uma contaminação fecal relativamente recente. E, por conta disso, existe a possibilidade da presença daqueles patógenos que eu mencionei no slide anterior. Bem, então, esses são os coliformes, né? Os coliformes totais, os termotolerantes, e temos a Escherichia coli como um indicador de contaminação fecal. Diante desses organismos, né, agora que a gente sabe quem são os coliformes, o que vai determinar se a água está apropriada ou não para o consumo? Que parâmetro, né? Que parâmetro que a gente utiliza? Ela não pode ter nenhum desses coliformes? Ela pode ter em quantidades reduzidas? Como que a gente sabe se a água está apropriada ou não? Como que a gente utiliza esse indicador para dizer se a água está apropriada para o uso ou não? Isso vai depender do tipo de água e do tipo de uso que nós queremos fazer dessa água. E existem legislações específicas que vão determinar esses padrões de qualidade. Então, nós temos, por exemplo, para potabilidade, né, nesse caso, essa legislação para potabilidade, que é a Portaria de Consolidação número 5, que foi publicada no dia 28 de setembro de 2017, né? Na verdade, o anexo 20 dessa Portaria de Consolidação. Ela se aplica exclusivamente às águas para consumo humano que são provenientes dos sistemas de abastecimento, como é o caso da SEDAI, aqui no Rio de Janeiro. E nesse tipo de situação, né, para a água ser considerada apropriada para o uso, né, para a ingestão, o que é estabelecido é a ausência tanto de coliformes totais quanto de Escherichia coli em 100 mililitros da água tratada. Essa portaria de consolidação, esse anexo 22 da portaria de consolidação, como eu falei, ela se aplica às águas provenientes de sistemas de abastecimento. No caso do gelo filtrado, né, que a gente compra,
No caso das águas minerais e naturais, existem essas legislações próprias da Anvisa, a RDC 274 e a 275. Nesse caso, são pesquisados E. coli, coliformes termotolerantes, coliformes totais, enterococos, pseudomonas e clostrídios também. Então, lá na legislação, a gente vai ter os padrões microbiológicos que podem, né, que são utilizados, que devem ser levados em consideração para que essa água ou gelo possam ser consumidos com segurança. Essa tabela apresentada aqui, ela foi retirada aqui da resolução RDC 275 da Anvisa. Para a balneabilidade, que é o caso das águas utilizadas para recreação, né, para prática de esportes, água do rio, água do mar, o padrão microbiológico, ou os padrões microbiológicos para esse tipo de água, eles são determinados pela resolução CONAMA 274, e a CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, nessa resolução, as águas elas vão ser avaliadas como próprias ou impróprias em função da quantificação, né, da quantidade detectada de coliformes termotolerantes, Escherichia coli e enterococos. Então, dependendo da quantidade desses micro-organismos encontrados nas amostras avaliadas, a água vai ser considerada própria ou imprópria. Nessa apresentação aqui, então, eu mostrei para vocês, né, um pouco desses micro-organismos indicadores de contaminação da água, em que situações eles são pesquisados, e no outro vídeo vocês vão ver quais são as técnicas utilizadas para detecção e para quantificação desses micro-organismos. Tá certo?